Eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Eu quero tirar uma dúvida. Existe uma posição que seja mais indicada para evitar essa laceração, para facilitar e a gente conseguir essa saída? Então, mais leve? Eu vou te dizer o seguinte, na literatura diz muito que a posição deitada é a menos indicada, tá? É que aumenta a chance de laceração. As verticalizadas são mais interessantes para evitar laceração. Porém, se você estiver fazendo muita força, é complicado. Mas um dos motivos também da laceração, eu posso te dizer mais por experiência, nessa posição de decúbito dorsal, é porque muitas vezes o obstetra não sustenta o bebê. E sabe por que eu percebi isso? Por que eu te digo isso? Porque tem 18 anos que eu filmo todos os meus partos. Então, o que acontece? A gente vê muito do que está escrito no livro, na hora do expulsivo, que não é bem assim. O que eu estou querendo dizer? No livro manda a gente trazer o neném para baixo. E na hora que a gente traz o neném para baixo, que eu levo a laceração. Então, você juntar essa posição e trazer o neném para baixo, que é esse modelo antigo, vai lacerar mesmo, tá? Então, mais importante do que a posição é eu não trazer o neném em região para o períneo. Porque eu posso até ter uma situação, às vezes a gente tem situações do bebê nascer na cama, por exemplo, e você está deitada, de certa forma. E não é por isso que vai lacerar. Eu te digo que tem muito... Só que qual é a vantagem? Como não tem aquela posição da perneira de trazer o neném para baixo, não lacera da mesma forma que na mesa ginecológica, que eu quero dizer. Então, a pior posição que tem, que aumenta o risco de laceração, seria a posição ginecológica deitada. Sendo que o obstetra traz o neném para baixo. Aí nós podemos ter um problema maior. Agora, mesmo numa posição deitada, se o obstetra tiver esse cuidado de trazer o bebê para a raiz da coxa do bebê, da gestante, perdão. Então o neném está saindo. Em vez de eu trazer para baixo, eu trazer ele para a lateral, para a raiz da coxa da parturiente, eu diminuo a chance da laceração. Isso daí é curva de aprendizado. Isso as pessoas que assistem parto têm que saber. Tá? Só que muita gente acaba trazendo para baixo. Eu te digo que a equipe médica tem a equipe de saúde tem também o seu, vamos dizer assim, meia-culpa nessa questão. Um outro problema muitas vezes que acontece, e isso é frequente, é o bebê vir com a mãozinha junto. O sem vergonha vem aqui no ombro, no ombro e vem com a mãozinha aqui. Como eu filmo os partos, porque muitas vezes você nem percebe. Aí você vai lá, mas por que lacerou? E aí você pega a mãozinha lá, e essa é a importância do neném sair devagar. Porque mesmo com a mãozinha, às vezes não lacera, se você traz devagar. Agora, se você faz mais bruscamente, o risco de laceração aumenta. Mas é evidente que se eu tenho um bracinho, esse risco de laceração aumenta. Tá? E isso não depende de você, não depende de quem vai assistir o parto. Tá? Então, o que eu procuraria fazer? Posição mais verticalizada e o mais importante, uma coisa tão importante quanto, Sandra, é você não travar o assoalho pélvico. A força que a gente deve fazer é no abdômen, na região vaginal, na região do assoalho pélvico, eu tenho que soltar. Imagina a perna. Tá? Você tem que estar com os pés soltos, não fazendo força. Se você estiver encostando os pés em algum lugar, não é para travar, é para relaxar. O teu joelho tem que estar solto. Eu sempre, nos expulsivos, eu peço para as parturientes, relaxa, solta as pernas. O relaxar é relaxar o assoalho pélvico. Por quê? Porque aí você relaxa essa musculatura e o neném vem. Porque quando você contrai, você aumenta o risco de laceração. Uma outra coisa importante, o neném está saindo, de repente você contrai. Se você contrair, lacera. Se você esticar as pernas, lacera. Uma posição, a gente já viu alguns partos, eu vou parir de pé. Parir de pé não é legal, porque você não tem um relaxamento do assoalho pélvico.
Quem já viu vídeo na internet, tem um vídeo, né, Paula, de parteira que fez o seu próprio parto de pé. Não é o ideal porque eu aumento a chance de laceração, porque eu não estou relaxando. É que nem fazer xixi. Eu não devo fazer xixi de pé sem relaxar. Ficar de cócoras ou sentar é super importante para o esvaziamento total da bexiga, tá? Quando a gente faz numa condição de pé, a gente não está relaxando o assoalho pélvico. Então o esvaziamento não é total. Então quando eu estou numa situação mais tensa, eu não estou relaxando essa musculatura como eu deveria. Então eu tenho que soltar, tenho que relaxar. Tá? Então soltar o assoalho pélvico. A força, se eu tiver que fazer força nessa hora que o bebê vai sair, eu paro de fazer e deixo o nenê sair suavemente. Deixa sair. Quando ele começa a sair, quando ele está coroando e ele vai fazer esse movimento, a gente deixa ele sair sozinho, sem precisar fazer força. É que muita gente fica falando força, 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 e dá vontade de fazer força. Então tenta controlar essa hora que é importante.